Vamos então entender o que nós vamos fazer primeiro para depois a gente começar a criar aqui o nosso código PHP. Vamos lá para os nossos plugins. Aqui eu quero que aconteça o seguinte: quando eu ativar esse plugin, eu quero que ele crie nesse painel administrador aqui, né, de configurações, um novo submenu. Então aqui nós temos alguns menus e quando eu posiciono o mouse sobre ele, eu quero que ele gere um novo submenu. Isso é muito comum nos plugins, por exemplo, como aquele de WooCommerce que nós usamos na loja virtual. Ao instalar o WooCommerce, ele gera, né, algumas opções aqui dentro de configurações de envio, configurações de página, entre outros. Então, é muito importante você saber criar essas novas páginas aí, quando você então adicionar um novo plugin. Para criar uma nova página, basicamente eu preciso adicionar primeiro uma ação. Cuidado que toda função, né, que você utilizar nativa aqui do WordPress é com underline, não com if. Então, add action. Onde que eu sei que existem então essas funções? Se eu precisar de adicionar um menu, precisar de adicionar uma página de forma dinâmica através de um plugin. Tudo isso estão nos relatórios do WordPress. No próprio site que eu mostrei para vocês, onde vocês baixam, wordpress.org, eles têm lá milhares de tutoriais que explicam isso. Então, eu quero passar para vocês de forma fácil, né, muito desse conteúdo aqui durante o curso, para que vocês não precisem ficar buscando e pesquisando isso aí na web. Então, os cursos servem justamente para isso. Aqui eu vou adicionar uma ação. Às vezes, algumas funções nativas do WordPress e também funções aqui em PHP, elas existem parâmetros. Então, nós abrimos e fechamos aqui primeiro os parênteses para colocar parâmetros aqui dentro caso não existam, nem todas têm, e abrimos e fechamos chaves para programar aqui dentro a função, né, ou a ação deste recurso ou desta função aqui a ser executada. Esta tem parâmetros, tá joia? Que parâmetros são esses? Geralmente os parâmetros nós vamos passar todos entre aspas. Então abre aspas simples e digita aqui, por exemplo, aonde você quer que ele trabalhe. Eu vou adicionar uma ação aonde no painel do administrador, que é o meu admin menu. Em qual parte aí, né, desse painel? Coloca vírgula aqui. E nós temos que definir, passar aonde eu vou adicionar e o que eu vou adicionar ali. Então, para isso, eu posso passar como parâmetro o nome de uma função. Nós temos uma função para adicionar registros de menus, que é a pone, dessa forma, P-O-N-E, underline register, underline menus. Então, eu estou mandando com que esta nova ação adicionada trabalhe no meu menu de administrador ali, no painel de administrador, e execute esta função. Poxa, mas essa função não está criada, então eu tenho que criar ela para que ela execute. Aqui, na verdade, como o add action, eu não quero que ele seja passado como função, né? Na verdade as funções elas têm function e eu não coloquei antes dela, eu não necessariamente precisarei de abrir e fechar aspas, tanto que ele deu ali como erro. Mas, o que eu preciso fazer? Quando eu tenho uma instrução, eu sempre finalizo uma linha com ponto e vírgula. Então, finalize essa linha com ponto e vírgula e vamos agora sim chamar uma function. Que função é essa que eu vou chamar? Essa que eu criei aqui acima, que é essa pone register menu, que é a função de registro de menus. Poxa, agora você chamou de fato uma função. Certo. Então, abre e fecha as chaves. Tá? Então, toda vez que tiver uma função, abre e fecha chaves. Isso é nativo do PHP. Então, por isso que eu falei, é preciso saber o básico aí do PHP. Dentro, então, da função de registro de menus, o que eu vou passar? Eu vou passar, por exemplo, para que ele adicione uma nova página. Qual que é o parâmetro para isso? É add underline options underline page. Também tem lá nas instruções, né, do WordPress. Poxa, quando eu adicionar uma página, eu tenho algumas informações para passar ali, que seriam o nome dessa página, o título dessa página, quem pode acessar essa página, então que são permissões. Para isso eu utilizo então novamente os parâmetros. Poxa, mas qual parâmetro eu vou utilizar para esse recurso? O recurso aqui, ou a instrução, é diferente da função. A add action é uma instrução, a add option page também é uma instrução, nesse caso de adicionar página. As instruções, assim como as funções, elas podem ter parâmetros, mas as instruções elas não têm chaves porque elas não são funções. Então, é basicamente isso aí. Se você coloca, como eu tinha colocado na primeira aqui, ele dá erro. Vamos lá. Eu tenho, então, que adicionar uma nova página. Sim, mas o que eu quero, por exemplo, passar como parâmetro? O primeiro parâmetro aqui que eu passo
é no caso, o título dessa página. Eu vou colocar aqui o nome do meu plugin, tá joia? Então, o plugin Hugo vai ser o título dessa minha página. Vírgula para colocar o próximo parâmetro. Sempre para separar parâmetros, olha, eu preciso de colocar, então, vírgulas. O segundo parâmetro é o título do menu dela. Então, eu vou colocar aqui, bem-vindos. Poxa, então significa que quando eu passar o mouse sobre configurações, eu tenho que ter um próximo submenu aqui chamado bem-vindos. Esta opção é o nome, é o título do meu menu que vai ser adicionado ali. Existem algumas outras funcionalidades que eu posso estar passando. Eu vou explicar na próxima aula as funcionalidades padrões agora, que seriam níveis de permissão, seriam também funcionalidades para que assim que eu ative o plugin, ele renderize a página e adicione essa nova página, ou execute esta função. Então eu vou estar explicando na próxima aula para a gente já testar estas primeiras configurações do nosso plugin.